Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o professor Albino Chegança Júnior e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. A aula essa, como vocês já podem ver aqui no slide, vai abordar um conceito muito importante para a geografia, para a geopolítica, para as relações internacionais, para a política e para a economia também, tá? Ou seja, nós vamos abordar o conceito de Estado, certo? Lembrando que essa palavra Estado possui diversos significados. Aqui no caso a gente não está falando em Estado no sentido de status ou condição de algo. Por exemplo, quando a gente fala em estado de saúde, ou estado da água, que pode ser líquido, gasoso ou sólido. Não é nesse sentido. Também não é no sentido de uma repartição de uma parte de algo maior. Por exemplo, nosso país, o Brasil, ele conta com 26 estados, tá? Que são divisões que podem existir, né, dentro de um país, dentro de um espaço geográfico. Também não é nesse sentido. Nós vamos falar em estado nesta aula num sentido que tem a ver com outro conceito que eu já abordei aqui no canal, tá? No começo do canal, eu abordei alguns conceitos muito importantes para a geografia, tá? E um desses conceitos é o conceito de território, tudo bem? Território, como vocês já devem saber, está associado com questões relativas a poder, controle, administração, ou seja, uma determinada porção do espaço geográfico é controlada, administrada, regida por um órgão ou por um instituto, melhor dizendo, por algum governo, tudo bem? Que diz o que pode ou não fazer em determinada porção do espaço geográfico, ou seja, o que pode ser feito ou não em determinado território. E quem diz isso para nós é o que chamamos, no caso, de Estado. Então, a gente pode dizer que o Estado é quem organiza, quem dita o andamento de um determinado território. Tudo bem? Então não se esqueçam que esse sentido de Estado é muito importante para a gente entender a realidade e as relações de poder que existem em determinados espaços geográficos, ou seja, que existem em determinados territórios, certo? Então tenham isso em mente. E aqui, para a gente finalizar a aula de hoje, eu coloquei algumas imagens que simbolizam, certo? Esse conceito e esse significado de Estado. Vocês podem ver aqui o Congresso Nacional em Brasília. Vocês podem ver aqui o martelinho, né, de juiz. E vocês podem ver aqui uma placa que simboliza, que mostra a fronteira entre o Brasil e a Argentina, certo? Ou seja, a gente já consegue ver que o Estado diz onde termina e começa um determinado território, tá? Vocês podem ver aqui através da placa. E também a gente está falando de questões legislativas, certo? Ou seja, o Estado diz para a gente o que a gente pode ou não fazer em determinado território, tá? Eu coloquei aqui, inclusive aqui em negrito, tá? Que o Estado é o quê? Uma organização política, administrativa e jurídica que age em determinado território. Tudo bem? Ele existe para que a vida em sociedade possa ocorrer da melhor forma possível, certo? Então tenham isso em mente. Em um mundo ideal, obviamente, tá? O Estado existe para isso, tá? Para ser, digamos assim, uma espécie de juiz, tá? Que vai dizer o que a gente pode ou não fazer em diversos aspectos que permeiam uma sociedade. Então, quando a gente fala questões políticas, administrativas, jurídicas, a gente está falando em um controle estatal, ou seja, em um controle de órgãos e institutos que dizem o que a gente pode ou não fazer. Tudo bem? E além de agir internamente, o Estado também tem como objetivo o quê?
representar determinado povo e sociedade perante a comunidade internacional. Tá? Então, o Estado não tem apenas esse objetivo de administrar, controlar um determinado território. Tá? Então, um Estado também ele representa determinado território perante a comunidade internacional. Ou seja, quando a gente fala no Estado brasileiro, tá? Vocês têm que saber que o Estado do Brasil representa e tenta, obviamente, defender o Brasil perante outros estados, perante outros povos, outras nações e até mesmo perante organismos mundiais, como a ONU. Tá? Então, basicamente, vocês têm que entender que Estado, nesse sentido, tá, geopolítico, político, diz respeito a uma organização que tem dois grandes objetivos. Repetindo para vocês, o primeiro objetivo é controlar, administrar um determinado território, e o segundo objetivo é de representar determinado território, determinado povo, perante outros estados, tá? Perante os organismos internacionais também. Então, tenham isso em mente. Então, quando a gente fala, por exemplo, no Brasil, nós estamos falando em um Estado nacional, certo? Um termo que vocês já devem ter escutado também. Então, quando a gente fala no Estado brasileiro, vocês têm que saber que o governo do Brasil tem esse objetivo de administrar o nosso país e também de representar a gente perante outros povos, outros países e perante outros organismos internacionais. Certo? Muito bem, então espero que vocês tenham entendido esse significado de Estado e desejo ótimos estudos a todos e tchau, tchau.